Olá, crianças, tudo bem? Dando continuidade aos temas das aulas dos primeiros anos, nós vamos falar agora sobre o tema cultura. Cultura é um tema muito importante e vem casado com o último tema que a gente falou, que era identidades sociais. A identidade do indivíduo, né? Então você constrói uma identidade social, dentro de um contexto social você constrói sua identidade, e um povo como um todo, juntando o conjunto das identidades de um povo, forma uma identidade do povo, que a gente chama de cultura. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o conceito de cultura, e você fica conosco. Esse é o canal Keep Calm, sou seu professor. Eu sou Eduardo Souza e está começando mais uma... Você sabia que na Rússia, quando uma pessoa leva um pisão no pé, isso é considerado um presságio de sorte? Significa que ela é uma pessoa sortuda? Já na Índia, se você vir dois homens andando de mãos dadas, não significam que é um casal gay. Até porque essa situação de casais homoafetivos na Índia ainda é mais conturbada do que aqui. Mas significa que são dois amigos. É comum dois homens amigos andarem de mãos dadas na Índia. Nos países como China, Coreia, Japão, é comum você fazer, ao final da sua refeição, quando você acha a comida muito boa, um belo arroto. Isso é natural, já que no Ocidente arrotar é feio, né? Então são algumas curiosidades culturais. E existem inúmeras outras, como dar dois beijinhos, né? Ao se cumprimentar, como beijar no rosto ou beijar na boca, dar um selinho, né? Em alguns lugares os homens se cumprimentam dando um selinho. São algumas peculiaridades de cada lugar, de cada cultura. E é para entender a cultura que nós estamos citando algumas dessas curiosidades. Por quê? Pelo fato seguinte, que a cultura, ela é um elemento que compõe a sociedade, que faz parte da sociedade e que dá uma certa identidade a um grupo social. Então, a um grupo de pessoas, as características culturais vão dar a identidade a esse grupo. E é através dessas características que a gente vai distinguir um povo de outro, que vai distinguir determinadas características de um povo ou de outro. São as suas singularidades. Mas a pesquisa sociológica, a pesquisa antropológica, que é a ciência que estuda as culturas, né, a antropologia, ela se debruçou sobre isso para saber, para procurar identificar de onde vêm essas diferenças culturais. Como as pessoas, as sociedades, os países, as nações foram se modificando umas das outras e dando essas características. De onde vêm essas mudanças? A primeira hipótese é que era biológica. A gente herda de um grupo as características, mas existem características, hoje a gente já consegue saber disso, que não podem ser provadas pela hereditariedade. Pessoas de uma mesma hereditariedade, por exemplo, se você pegar gêmeos, pega um dos gêmeos e cria no Brasil, e leva o outro gêmeo desde o seu nascimento e cria ele na França. Os dois vão ser iguais? Não. Apesar de ter uma genética praticamente idêntica, eles vão ser diferentes porque vão ser criados em culturas diferentes, vão ser socializados em culturas diferentes. Então, as características hereditárias não vão ser o identificador. Então, não é da biologia que a gente vai herdar, né, essas características das culturas. Outra hipótese seria geográfica, né?
Um grupo dentro de um determinado local que é muito quente vai criar hábitos de usar roupas mais curtas ou de andar sem roupa, como era no Brasil antes da descoberta europeia, né? Outros lugares, geograficamente, são mais frios, então vai favorecer as pessoas usarem mais peles, mais roupas quentes, mais agasalhos e muito mais roupa para o corpo todo. Essa é uma outra possibilidade. Geograficamente, a gente vai ver que acontece isso mesmo. Mas existem outras características culturais que não vão obedecer à geografia. Às vezes, grupos de uma mesma geografia, né, de uma mesma região, vão ter características diferentes. A gente pode ver isso no Brasil. Nós temos uma geografia só, entre aspas, né, porque o nosso país é muito grande. Então, a gente vai ter características climáticas diferentes, por exemplo, no sul, em relação ao Nordeste. Mas se a gente pegar, por exemplo, a região de Minas Gerais, que é a nossa realidade, a gente vai ter uma geografia bem mais homogênea do que o resto do Brasil, né? Então, Minas Gerais tem uma geografia bem mais homogênea. A gente vai ver que mesmo assim, a gente tem um sotaque mais peculiar no Triângulo Mineiro, um sotaque mais peculiar no norte de Minas, e um sotaque mais peculiar aqui na região mais central. Então, assim, características culturais vão ser modificadas para além da geografia. Então, só a geografia também não explica a origem dessas características diferentes de uma cultura para outra. Então, a gente vai perceber que o que explica melhor, né, a origem dessas mudanças culturais, dessas modificações culturais e características de um determinado povo, são as características modificadas pela nossa história. A história de um povo é que vai identificar e que vai moldar a cultura daquele povo. Quanto mais diferente for a história de um grupo em relação à história de outro, mais diferente vai ser a sua cultura. Pelos processos pelos quais passaram, pelas migrações pelas quais passaram, pelas ações políticas que aconteceram naquele ambiente, naquele território, pelas condições climáticas e várias outras situações, vai se compondo a característica cultural de um povo. Passemos agora a entender os conceitos de cultura e a evolução desse conceito de cultura ao longo do tempo, porque o conceito de cultura também está se modificando ao longo do tempo. Alguns autores pensam de uma forma, outros pensam de outra, né? E a gente precisa ver essas abordagens para entender o conceito de cultura de forma mais ampla. A primeira pergunta que eu queria que vocês pensassem a respeito é como que você entende cultura? Onde você já ouviu a palavra cultura? Pensa um pouquinho. Geralmente, a gente vê a palavra cultura sendo atribuída a pessoas inteligentes, uma pessoa muito culta, uma pessoa muito instruída, sabe muita coisa, né? Então, esse é um conceito que já está ultrapassado, mas a palavra cultura foi associada durante um certo tempo a conhecimento, a ser sinônimo de conhecimento. Por que é sinônimo de conhecimento? Porque ela é um conjunto das coisas que a gente aprendeu lidando com a natureza. Então, tudo que a gente aprendeu lidando com a natureza e começou a passar de uma pessoa para outra, ficou sendo a nossa cultura. A gente cultivou. Como que a gente cultiva? Passando para as próximas gerações. Cultivar um conhecimento, cultivar um saber a respeito das coisas. Por isso que ficou associado ao conhecimento. Mas hoje o conceito de cultura já não é só a questão do conhecimento. Outra situação que é apresentada a cultura, quando você fala de uma pessoa culta, geralmente você pensa numa pessoa mais rica, de posses, de condições socioeconômicas mais elevadas. Por que ficou associado a isso? Porque durante um certo tempo considerou-se que a cultura ela era linear, ela
Começava do primitivo e ia para o superior, para o civilizado, para o culto, né? Então, as civilizações eram consideradas as tops, né? As pessoas melhores, e os primitivos, as pessoas inferiores. E essa separação entre inferior e superior, socialmente falando, durou durante muito tempo. A Europa era considerada assim, o melhor que existia do mundo, né? E eles se consideravam superiores e o resto tudo era inferior. A gente chama esse fenômeno de eurocentrismo, que também hoje é considerado etnocentrismo, que é você considerar a sua cultura melhor do que a dos outros. Então, etnocentrismo é você considerar a sua etnia, o seu grupo cultural, melhor do que o das outras pessoas. Então, foi convencionado à época chamar de cultura erudita aquela cultura da elite, do povo rico, né? Das pessoas que tinham posses. E convencionou-se também a chamar de cultura popular a cultura do povão, né? Da massa, da plebe, né? Como cultura popular. Sempre desvalorizando a última, né? A cultura popular, e supervalorizando a primeira, a cultura erudita. A música clássica, considerada cultura erudita. O funk pesadão, cultura popular. Então, essas diferenças ainda são vistas na nossa sociedade. A gente ainda está demarcado por isso, mas esse conceito também já está totalmente ultrapassado. Uma outra situação que a gente pensava até certo ponto é que é uma definição de Franz Boas. Franz Boas, ele vai dizer que a cultura é um conjunto estável de hábitos, de práticas, de tecnologias, de um grupo de pessoas dentro de um território, né? Então, essa visão do Franz Boas como um conjunto estável, ela foi vista durante muito tempo assim. A cultura era um conjunto de características de um povo e estável. Aquele povo é assim. Só que hoje, com as mudanças da sociedade e com um movimento cada vez maior em que as mudanças acontecem numa rapidez muito vertiginosa, né? A gente não consegue se adaptar a todas elas ao mesmo tempo, é muita coisa mudando e de modo muito rápido, a gente não tem mais a estabilidade, então precisou-se de incluir essa instabilidade, né? Que é diferente de estabilidade, no conceito de cultura. Então, o conceito de cultura, além de ser esse conjunto de hábitos, esse conjunto de tecnologias, de conhecimentos, ele é também um conjunto que se modifica. Então, para incluir essa instabilidade do nosso momento, a gente vai perceber que um grupo se modifica diferente do outro. Então, o modo de modificar também foi incluído no conceito de cultura. Então, a gente se modifica, o povo brasileiro, por exemplo, se modifica de um modo. O povo americano se modifica, se melhora, se aperfeiçoa de outro modo. Por último, uma definição que ajuda a gente a entender de modo fácil e sintético o conceito de cultura é que cultura é uma representação da realidade. Então, você vive num mundo em que tem vários aspectos e que você lida com esses vários aspectos, tentando se reagir a tudo isso que tem à sua volta, e você vai representando o seu modo de lidar com essas coisas e construindo a sua cultura. Bem, crianças, esse foi o nosso tema cultura e eu espero que tenha contribuído para vocês entenderem mais o conceito e a importância desse conceito dentro da sociologia e da antropologia, que é a ciência que estuda as culturas e as diferenças culturais dos diversos povos no mundo. Eu gostaria de agradecer a vocês todos a atenção e o tempo dedicado aqui no canal. Gostaria de agradecer também que a gente já passou a casa dos 300 inscritos, então essas inscrições são importantes. Se você puder compartilhar, dar like, né, curtir e passar para outras pessoas esse vídeo, eu vou ficar muito feliz com vocês.